bem, gente, estamos fazendo a nossa revisão, a nossa correção, dando as nossas dicas a respeito do aspecto gramatical que vocês têm observado que não pode jogar ponto fora, né? Estamos aqui agora com a prova E, que eu pedi que se destacasse, mais uma vez, algo para comentarmos aquilo que eu já falei com vocês, né? As boas práticas de fabricação são necessárias para a produção de alimentos seguros fornecidos aos consumidores. Qual é o problema? Está naquela setinha ali. Qual é aquela setinha? É uma coisa que você já sabe, ou que quando você mandou para a gente seu texto, você não sabia. Não podemos fazer um parágrafo frasal, com um único ponto final. O português aqui está correto. E aí, gente, entra a questão da faca de dois gumes. Um dia desses, uma aluna me questionou numa aula presencial a respeito do seguinte: professor, você fala sempre, quanto mais você escreve, mais chance de errar você tem. Aí eu escrevo pouco, e aí você fala assim, não pode ter parágrafo frasal? Aí ela fez aquela carinha assim, como se assim, decide, né? Seja coerente. Tá bom, eu entendi a angústia que ela tem. É óbvio que quanto mais você escreve, quanto mais você prolonga o seu parágrafo, a chance, de cometer erro de pontuação, e 2, de se perder na clareza, existe, óbvio. Mas isso não quer dizer que você deva fazer mais do que um parágrafo frasal, com 3 linhas. É muito pouco você, esteticamente falando, fica estranho. Você tem 60 linhas disponíveis. Aí você faz um parágrafo de 9, outro parágrafo de 7, um de 3, fica aquela coisa muito heterogênea. Então, assim, não faça um parágrafo frasal nunca. E muito menos um parágrafo frasal com coisa tão pequena, com 3 linhas, com 2 linhas, porque isso é praticamente um período. Praticamente não, isso é um período único. Isso aí, você faz em 3 linhas, 0,75 lixo. Não precisa disso, né? Bom, a prova F. Mais uma vez, né, estou colocando o quê? O parágrafo frasal. Isso é para que você não fique com aquela raiva que eu te falei que às vezes as pessoas ficam. Não é para ficar revoltado, não é para ficar com raiva. É só para a gente ter a orientação de que o erro não é só da prova F. Ele foi da prova E. E ele foi de quase todas as provas. Agora, mais cedo, antes de gravar, eu estava dando uma olhada ali no que vem pela frente, e aí as pessoas estão fazendo textos até bons, mas aí eu falei assim, já está até chato falar isso, mas é verdade, eu sei que na hora você não vai cometer mais esse erro. Água mole em pedra dura, tanto bate até que enche o seu saco, mas vale a pena, tá? Olha lá. A Escherichia coli enterohemorrágica, aí vem a sigla, é uma bactéria capaz de causar sérios danos à saúde do indivíduo acometido e tem como um dos seus principais sintomas a diarreia sanguinolenta. Bom, então, tirando essa questão do parágrafo frasal, essa que já te levou 0,75, nós temos também uma outra coisa que apareceu, não foi uma vez, não foi um problema do texto F. Todas as vezes que vocês forem escrever alguma coisa que é do latim, que normalmente vai ser, como está aí, o nome, você tem que fazer o grifo. Como tinha na expressão ante-mortem ou post-mortem, como tem nesse registro aí. Tá? Então, toda a questão desse registro que você corre sério risco de encontrar, e aí você já leu no enunciado da questão que aquilo foi escrito, só que no enunciado ele foi escrito em itálico. Então, na verdade, quando você escrever, já que você não coloca letra normal e letra em itálico, você tem que grifar. Lembrando que, neste caso aqui, a inicial, a primeira é maiúscula, mas a segunda não. É só a primeira que você vai colocar com indicativo maiúsculo, né? Outra coisa também está nessa palavra. E aí, conversando com quem é da área, esse é um grande desconforto para a gente que é professor de português. Conversando com quem é da área, eu já fiquei sabendo, por exemplo, que nos livros, que nas provas, inclusive, e que nas aulas que vocês assistem,
ainda é comum escrever micro-organismo como era escrito antes do acordo ortográfico, que era uma palavra única com um O só. Então, quer dizer, você lida tanto com essa palavra, muito mais do que eu. Você que é da área, você lê muito mais artigos sobre isso. Você que já fez prova, provavelmente você já encontrou essa palavra na prova depois de 2010, pelo menos. Porque 2009 foi o primeiro ano de valência. Tá bom, depois de 2013. Aliás, na prova passada. Só que micro-organismo, ou qualquer outra palavra, hoje seguem as normas da nova ortografia. Então, por exemplo, isso aqui, né, que significa intestino, é um radical que não é da língua portuguesa, se misturou com o adjetivo da língua portuguesa hemorrágica, que tem H. Eu não sei como está no livro, eu não sei como é a abordagem técnica, mas agora, com a questão do hífen, todas as palavras que tenham uma composição e o segundo elemento começa com a letra H, elas têm que se usar nela o hífen. Vamos aqui na tela comigo, no quadro? Olha só, essa questão do hífen, que é e sempre foi um dos problemas sérios da língua portuguesa, é muito sério, porque a gente mais vê erro, como não. Então, quando a gente tem, né, qualquer coisa e o segundo começa com H, então nós vamos colocar, por exemplo, o registro do nome pré-história. Nós vamos colocar, por exemplo, o registro do nome anti-horário. E nós vamos, por exemplo, colocar o registro de isso aqui, ó, entero-hemorrágica. Então, sempre que começar com H, porque se eu coloco pré-história tudo junto, ou anti-horário tudo junto, ou como o colega colocou ali, eu vou ter uma letra H entre duas vogais. E essa ambientação não existe na língua portuguesa. A letra H, no interior de uma palavra, ela vem no NH, de assanhamento. Ela vem no LH, de palhoça. Ela vem no CH, de recheado. A única é Bahia, o estado da Bahia, que tem a letra H entre duas vogais, só, porque é um nome próprio. Mas isso aqui, ó, quando eu tenho o segundo com H, sempre com hífen, tá? Então, isso aí vale porque fique valendo, porque você, com certeza, corre o risco de ter que registrar algo dessa natureza. Vamos lá na tela de novo. Aí a pessoa fez aqui, gente, corretamente, e a correção que eu estou falando está no fato de ter citado o extenso e colocado logo em seguida a sigla. Lembrando que a partir daí, todas as vezes que você for usar, você vai usar só a sigla, né? Outra coisa, aquela vírgula que está ali, bactéria capaz de causar sérios danos à saúde do indivíduo acometido, vírgula, e tem como um dos seus principais sintomas. Vou repetir aquele meu mantra. Todas as vezes que você tiver que precisar da língua portuguesa para usar, isso é uma coisa muito menos problemática do que você precisar da língua portuguesa, como você precisou para fazer a sua primeira fase. Tá bom, se amanhã ou depois é meta sua fazer outros concursos que vão te dar, de repente, um retorno maior, enfim, aí você estuda de novo. Mas uma das poucas coisas que você aprendeu ao longo da sua vida inteira é que a gente não tem que colocar vírgula antes de E. Você faz uma enumeração, por exemplo, isso, aquilo outro, ademais, vírgula, E, não. Quando a gente faz uma sequência entre o penúltimo termo e o último, se existe um E, esse E não é virgulado, não é? E uma outra coisa também, você às vezes estudou, e ainda se lembra, de que a conjunção E é uma conjunção que indica adição, que indica soma. E se adicionar é somar, e se somar é juntar, lembre-se de que a vírgula separa. Então não tem que usar vírgula antes desse E. Não, pessoal, mas eu lembrei, até num curso que eu fiz com você, que você disse que se o E fosse sinônimo de mas,
que eu posso colocar. Pois é, eu disse que você pode, eu não disse que você deve. Ah, tá. Então, resumindo a história, vamos combinar o seguinte? Se você já sabia desde a mais tenra idade de que não temos que colocar vírgula antes de e, não coloque. A partir de hoje, vamos registrar o seguinte, apareceu a conjunção e, não coloque vírgula mais, porque todas as vírgulas que, porventura, sejam colocadas antes do e, são vírgulas facultativas, tá bom? Então, combinado assim, melhor para todo mundo. Bom, na prova G, olha aí, tem uma letrinha bonita. Agora vejam que este é o primeiro parágrafo de um texto. Faça um confronto entre alguém que faz 5 linhas, entre alguém que fez, né, anteriormente, vamos voltar aqui, 3. Tudo, gente, é corrigido por parâmetro. A partir do momento que existem parâmetros, é um problema você pegar um paragrafinho, um parágrafo, e depois olhar um paragrafão. Não existe regra, não existe forma de bolo. Professor, quantas linhas tem que ter um parágrafo? Esquece isso. Quantas palavras tem que ter? Ontem eu estava comentando aqui no estúdio o seguinte, uma das letras que nós vimos, eu até nem falei isso na hora da aula, exatamente para evitar você criar uma expectativa, mas eu tenho que falar, porque a pessoa fica doida para saber. É o seguinte, a pessoa às vezes me pergunta assim, tá bom esse tamanho? E eu falei que é relativo, isso eu falei na aula anterior. E aí, o que acontece é que a pessoa fala assim, tem um número de palavras que tem que ter por linha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 e um pedaço, tá? Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Depende do tamanho da letra. É porque nós vimos uma redação, foi uma que eu reproduzi inteira, que eu falei assim, essa redação está aqui inteira, uma que não tinha parágrafo nenhum. Se você contar, a pessoa fez uma letra tão espalhada que tem pouquíssima palavra por linha. Então, quando a gente fala em pouquíssima palavra por linha, não adianta você querer fazer, mas eu fiz 56 linhas. Tá, mas 56 linhas com 4 palavras, essa aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meia, vai dar menos linha. Então, assim, isso é relativo. Eu já li em manual de redação que as pessoas variam entre 7 a 9 palavras por linha, numa letra de tamanho normal. E essa é uma letra de tamanho normal. Essa é uma letra bonita até. Também não quer dizer nada, mas que a gente fica bem impressionado, a gente fica, tá? Olha lá. A avicultura no Brasil tem expressivo mercado e está também voltando esforços para a produção de carne de alto padrão de qualidade. Nesse sentido, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, institui programas de sanidade avícola. Dentre as enfermidades de maior relevância na produção de aves, podemos citar a salmonelose, causada por bactérias do gênero Salmonella, habitante comum do trato gastrointestinal de animais de sangue quente e que podem contaminar o alimento. Tá bom. Eu acho que essa pessoa escreve bem. Eu acho que ela tem clareza, acho não, tenho certeza, que ela tem clareza na apresentação das coisas que ela faz. Mas mesmo assim, eu já vi uma coisa que não é a primeira vez que aparece. Por isso que eu estou registrando água mole em pedra dura. A partir do momento que você retoma algo que já foi colocado, porque se a avicultura tem um mercado, se a avicultura está produzindo carne de alto padrão de qualidade, então o MAPA instituiu o Programa de Sanidade Avícola. Quer dizer, essa orientação surgiu em função do que a pessoa falou antes, que ficou para trás, no passado. Então, numa das nossas aulas anteriores, eu te coloquei isso. Quer arriscar? Arrisque com esse. Ou então troque, sendo assim. Ou então, assim, tal medida foi adotada por, se você não tem certeza. Porque eu sei que quando eu falei isso, e tem gente que ficou feliz, porque a pessoa adora generalizar. Então agora é o seguinte, toda vez que eu tiver que retomar, vai ser com S. Tá, faça isso. E depois não briga comigo não, tá? Porque, sabe aquela questão de morder e soprar?
Então, ontem eu já mordi, aí agora a pessoa acertar, eu vou bater palma, mas aí eu falo assim, mas aí tem um detalhe. E aí o detalhe é o seguinte, a hora que a pessoa custa aguardar, que quando tem que retomar alguma coisa é com S, eu estou te informando que tem algumas vezes que é com T. Não, pessoa, não inventa não, pois é, vou te mostrar aqui agora, vem aqui comigo. Então, o termo de retomada, que é o que a gente chama de elemento anafórico ou de elemento coesivo, você não vai ter que saber esse nome, ninguém vai te fazer prova. Esse termo de retomada pode ser o esse, o essa e o isso, mas algumas raras vezes pode ser o este, o esta e o isto. E aqui vale também o nesse e o neste, o desse e o deste, e assim por diante. Então, olha só. Adotou-se um critério novo e esse procedimento tem sido elogiado. Adotou-se um critério novo e esse procedimento tem sido elogiado. Eu quis sugerir para você que esse procedimento é o critério novo que foi adotado. Então, aquilo ali está de acordo com o que eu te falei. Diante desse fator, eu já abordei o fator. Em se tratando dessa nova alternativa, eu já citei a alternativa. Esses pressupostos, eu já apresentei os pressupostos. Ok, então isso você já entendeu. Em nome de Jesus, você vai usar isso aí para você não julgar meio ponto fora, não. 0,75. A troca do pronome demonstrativo é um erro de coesão. Faz parte do bloco do peso maior. Ok? Agora, quando eu falo assim, o veterinário sugeriu a cliente uma cirurgia no cachorro. Esta ficou apreensiva. Esta ficou apreensiva. Óbvio que esse esta que eu coloquei aqui não vai ser a cirurgia, porque a cirurgia não fica apreensiva. Óbvio que esta não vai ser o veterinário, porque ele é homem e o esta está no feminino. Esse esta está retomando a cliente. Ué, professor, mas se está retomando dentro daquilo que você falou com a gente, não tinha que ser essa? Exatamente. Esse é o problema. O detalhe, eu vou dizer mais uma vez, vamos arriscar com essa, que vai ser assim. Observem que o pronome esse, essa, nesse, nessa, por esse, por essa, com S, do lado dele tem um substantivo. Esse procedimento, essa estratégia, desse modo, por esses motivos, mas aqui não tem. Aqui, ó. Aqui do lado é um verbo. Então, eu vou usar o este, o esta ou isto, quando, por exemplo, eu puder colocar um ele, um ela. O veterinário sugeriu à cliente uma cirurgia no cachorro. Ela ficou apreensiva. O professor solicitou aos alunos que estes trouxessem um livro, que eles trouxessem um livro. Agora, sugeriu aos alunos que esses jovens, aí é esses, porque tem jovens do lado. Então, se tiver esse indivíduo, essa pessoa, esses assuntos, essas situações, é com S. Mas se tiver só o pronome, é com T. É isso. Tá bom? Então, vamos voltar lá na tela. Quando você tem, então, a palavra sentido, está retomando, então não é neste sentido, é nesse sentido. Tá bom?
Então, aí temos a situação. E aí, elogiando, porque quando a pessoa colocou Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e entre parênteses, mapa, a pessoa fez o procedimento que é o procedimento padrão. Tá? Ainda, olha o E. O que é que tem depois do E ali, meus amigos? Uma vírgula, né? O que é que nós acabamos de falar e de resgatar? Que não pode ter vírgula associada à conjunção E. Ok? Muito bem. Próxima vez, mais um textinho para a gente fazer mais um comentário. Até daqui a pouco.